Marilúcia Moura é jornalista e viúva de Gildo Macedo Lacerda, preso aqui, morto em Recife, desaparecido. Gildo Macedo Lacerda, eu já... Morto lá em Recife e corpo desaparecido. E Marilúcia tem uma filha que não conhece o pai. Ela estava grávida quando são presos em 1973. Deve doer a uma família dessa uma declaração do atual presidente da República dizendo que quem busca osso é cachorro, né? É um negócio tão violento. É um negócio do regime que a gente está vivendo. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Então, o Lamarca foi a partir... Eu conversei com Marilúcia e Marilúcia me disse, não, menina, não bota essa entrevista agora, não. Pense num livro. Ela, devo dizer, ela é uma grande jornalista, né? Grande mesmo, belo texto e tudo, e que eu admiro muito, e conheço a filha também, vi menininha, agora fui a uma palestra, creio que 2013, da Comissão da Verdade, ou 2014, eu não lembro, na Assembleia Legislativa, essa menina chorando, falando, lendo um texto maravilhoso, ela é filósofa, sobre a dor de não ter um lugar onde chorar o seu pai morto. É justamente o que nós dissemos aqui, da violência de quem contesta isso. Ela fez o discurso, a leitura, chorando o tempo inteiro, uma menina de 39 anos hoje. Não, ela deve ter mais 39 àquela época. Então, aí, a partir daí, eu me embarquei no livro. É longa a história, mas eu não vou nem contar, porque não dá tempo. E o Renzo, o padre Renzo, porque foi o mais... profundo, intenso padre da história naquela época com relação aos presos políticos. O sujeito mais solidário da Igreja Católica com relação aos presos políticos. Quem faz o prefácio até é Frei Beto, né? Porque Renzo era uma figura extraordinária. Também a história, o livro revela. Todos os livros ainda estão em catálogo, tem a possibilidade. Porque Veja. você está aqui, o ouvinte... Quem está nos assistindo, tem mesmo pessoal que vai ver a gente pela internet, a imagem, Face, todos os canais, YouTube, de repente podem se interessar em estar aí dessa discussão. Quais são esses livros? Quais são as possibilidades de adquirir esses outros livros? Ele pode. Primeiro, ele pode ver o filme que o Lamarca possibilitou. Sim, sim. No caso do Renzo, pode ver o filme que o Renzo possibilitou. Aí fui eu e Jorge Felipe que fizemos. O Jorge Felipe como diretor e eu como roteirista. E pode ver um outro filme de um outro livro chamado A Última Clandestina em Paris, uma moça que ficou 42 anos na clandestinidade, também já está na rua este filme, A Última Clandestina, né, que a TVE até exibiu por esse dia. Agora, os livros, o Renzo, você já não encontra mais. Quer dizer, você encontra, é óbvio que encontra na... biblioteca. Não, e também pela rede. Ah, sim, você tem em PDF. Não, você tem comprar no... Como é que chama? Tem vários. Amazon, enfim, nesses sites de compra de livros. De compra, que você vai lá buscar um livro de 1900 e... Pronto. E aí você encontra com facilidade, porque eu esses dias tive que adquirir 2 ou 3 Marighella assim. Sim. Por quê? Porque a minha editora da maioria dos livros era a Caros Amigos, que tinha uma revista fantástica. Caros Amigos. Mas a perseguição, depois do golpe de abril de 16, acabou fazendo com que eles falissem. E eu vi o sofrimento e sou um dos fundadores, praticamente. No primeiro número da Caros Amigos, tem a matéria de capa é minha, A Fuga Histórica, que é a fuga de Teodomiro, que está também num livro meu, que abre um outro livro, que é o Galeria F2, entendeu? Que é a Fuga Histórica. Conseguir o livro, consegue. Agora, tem que dar uma garimpada. O Lamarca, não. O Lamarca você consegue não tem nenhum. Não, porque a Global está existindo e tudo, e o Lamarca está na 17ª edição. É um livro... o Lamarca... O Lamarca é o meu best-seller. O primeiro livro... Portanto, ainda muito iniciante e tal, meu primeiro livro, que fiz junto com o Odac Miranda,
E que, no entanto, eu tremia muito em pensar em botar um livro na rua. Quem vai pela primeira vez numa empreitada dessa? Não, sabe porque você está ali, você coloca você está nu no meio de um estádio cheio. A vidraça entendeu? É tu, né? Você sabe que vem. Vai vir. Curiosamente, a porrada que veio do Lamarca foi da viúva do Lamarca, que me processou. Caramba. Me processou porque eu revelei o que era óbvio, né? Que era o amor dele pela Yara. E o capítulo é extremamente cuidadoso e carinhoso. Não queria trair Maria, amava Yara. Tudo verdade, né? E eu não podia o amor tem que deixar de discutir isso. Mas depois ela em retirou. tempos duros, quem tem a capacidade de amar se revela um sujeito acima da normalidade. Por exemplo, agora o presidente Lula preso conseguir ter uma namorada. Que maravilha. Quer dizer, né? É um sujeito. Isso é um tapa na cara de quem quer. Não, e de quem acha que ele acabou. Que acabou o cara. Ele né? não acaba assim. Sujeito que ama o Valdir no final da vida. Ter um com amor, um Zonita, casamento. Zonita. Quer dizer, isso é um negócio que representa que o sujeito. O que dá mais clareza da vida de um ser humano a não ser o fato do cara estar disposto a amar, a dividir? É um negócio, eu acho que é belo esse capítulo aí. Sem dúvida nenhuma. Então eu fui, é isso que me move, né? Vai me movendo. Eu me movo com personagens. Eu estou agora escrevendo, porque trata-se de um livro, pelo Facebook, eu já tenho um pronto. Está na editora da UFBA, já aprovado, com já parecer e tudo. Chama-se O Cão Morde à Noite. Aí é um romance? Não, aí é autobiográfico no sentido assim, eu venho da infância até a minha saída da cadeia. Até 1974. Eu tive a ousadia, no curso de História na UESC, de escrever um pouco sobre a reconstrução da vida de um preso político do período que ele saiu da cadeia até 1986. Eu escrevi sobre Dalto Godinho Pires. Que eu gostaria de ter. Tá na universidade, está lá. Onde é que acha? Na UESC eu tenho. Eu quero. Me consiga uma cópia. Vou conseguir. Um texto de um estudante, mas não importa, é muito importante. Dalto é meu amigo querido, foi meu colega de profissão. Dalto tinha uma frase, na fiz de História Oral, um curso de História, uma monografia com base em curso de História Oral, e a discussão com Dalton, ele disse, nós acertamos na história, mas pagamos um preço superior à vitória, no sentido de que as pessoas presas políticas pagaram com a vida, com a carne, com a juventude, o preço da redemocratização em uma grande parte. Você não era um revolucionário de luta armada. Você teve uma posição... Não, eu era. Teve uma posição... Eu era da luta armada porque a AP defendia a luta armada. A AP defendia a luta armada. Não, eu fui... Mas Marighella... Qual era a diferença? Isso que eu ia perguntar. Qual era a diferença sua com Marighella? O Marighella, no fim da vida, termina por ser, a rigor, teoricamente, praticamente um debreísta, no sentido da luta guerrilheira pelo foco, porque ele defendia e começou a praticar, de alguma forma, uma guerrilha urbana, mas mais ou menos, né? Mas com a pretensão de ir para o campo e desenvolver a guerrilha no campo. Diferentemente, então, essa era uma perspectiva de luta armada, que era a LN, a Ação Libertadora Nacional, a VPR, a VAR Palmares, o MR8 no fim mudou, né, avançou, mas também isso, e outras correntes que nós poderíamos situar, o PCdoB, que contraditoriamente depois fez o verdadeiro foco guerrilheiro no Brasil, Araguaia, né? É um foco guerrilheiro debreísta clássico. Só que o PCdoB nunca vai admitir isso, né? Embora alguns deles chegassem a fazer essa autocrítica, mas não é essa a discussão. A AP e o PCdoB tinham a chamada linha maoísta, luta armada, cerco das cidades pelo campo, mas luta armada de massas. Era essa, estou falando da perspectiva. Certo, que era você ter a insurreição
A participação para derrubar os... Sobretudo a partir do campo, era o raciocínio de então. Mas a compreensão dos foquistas também era assim, porque assim, eu crio um foco revolucionário e o povo oprimido se levantará também e apoiará. Né? Você pega pegando o exemplo da Revolução Cubana. Exatamente. Mas era diferente a concepção. Então essa era a diferença. Porque era o exemplo dos homens, dos heróis que vai puxar o povo. Sim. Diferentemente da perspectiva maoísta. Não estou dizendo quem está certo, quem está errado claro, agora. Mas diferente da perspectiva maoísta. Para a gente entender em perspectiva aqui qual era a diferença. Então, mas eu fui destacado para cá. Revelação que eu tive agora, a gente tem a vida e não sabe o que está ocorrendo, porque é isso mesmo, naquele período. Eu fui destacado para a Bahia, quem me contou foi Haroldo Lima, ainda precisa ter uma longa conversa com ele era dirigente da AP, é importante lembrar isso, e não... Nosso querido Haroldo Lima. Depois ele vai para o PCdoB. Mas aí outra discussão também, demorada e positiva. Eu fiz um texto recente sobre a AP e seu racha e tal. Está no Teoria e Debate, você vai encontrar esse texto, esse material. Mas o Haroldo me disse, menina, nós mandamos você para cá, olha só, para a guerrilha que a AP ia desenvolver a partir da Chapada Diamantina. Estava tudo estruturado, já haviam sido comprados sítios na região, perto de Canarana, ali, e eu era um dos que eles iam, mas eu não sabia, só fui trazido para cá com 24 anos de idade para ir para a guerrilha. Sim. Só que ocorreu problemas e ocorreu a morte do Lamarca, e aí tudo teve que desmontar na região. Do sistema. Agora, professor, com tudo isso, sendo um homem de esquerda, um homem que doou sua vida para a política, o senhor escolhe Valdir, hoje, lança sua primeira biografia em 2 volumes. Né? Porque ele é um homem que percorre, exagero, mas fala a verdade, 2 séculos. Ele inicia sua vida política no início dos anos 40. Vamos lembrar isso, como militante. Como militante. Ou se você quiser... distribuindo no troller da ferrovia, né? A favor da entrada do Brasil na guerra e tal. Em defesa do petróleo. Defesa do petróleo. E depois, com 24 anos, esse cara em 50... Orador da Faculdade de Direito. Orador da Faculdade de Direito. E depois secretário com 24 Estado. Anos do Régio Pacheco. E depois líder de Balbino na Assembleia Legislativa, em 54. E que tem uma noção, o que é raro em políticos da geração dele, fora os do partidão, é raro um político que tinha a visão larga que ele tinha do mundo e do Brasil. Mas essa história de ter bebido em algumas fontes mais amplas, acho que deu, assim, quando a gente vê, óbvio que eu não tenho condição de aprofundar, mas a gente sente no Valdir isso, parece que é alguém que teve uma formação do Partido Comunista. Tem um pouco disso, não? Não explico. Eu falei de pelo menos 2 que influenciaram decisivamente a compreensão de mundo dele, o João Mangabeira. Essa figura que eu digo é extraordinária. Devia ser muito mais investigado, pesquisado, trabalhado e tudo. E o Rui Barbosa, que alguns dizem é conservador e tal, porque quando você olha de daqui para lá é uma coisa, né? Porque as pessoas às vezes... Mas quando você vai dar uma aprofundada, e no tempo dele. Claro. Você tem que saber como ele atuava naquele tempo. Somos homens do nosso tempo. Somos homens do nosso tempo. Mas teve um autor extraordinário, e eu fui pegar um volume dele, agora achei, assim, mal podia mexer, porque estava todo... consegui, comprei nesses... a edição era de 1946, quando eu nasci. A edição. Uma coisa extraordinária. A Harold Laski, um teórico
britânico do Partido Trabalhista Britânico, e foi uma liderança extraordinária, polemizava teoricamente com Churchill, considerando-o como de fato era um grande conservador, o Churchill, e combatendo a visão do Churchill. Ele se considerava marxista, mas não a favor da ditadura do proletariado. Foi isso que pegou o Waldir a fundo. Ele fala isso. Ele foi compreender algo que fosse um avanço, né? Porque o debate disso para aprofundar nos movimentos comunistas e socialistas só deu depois com o eurocomunismo. Só, mas esse cara já colocava isso lá atrás. Já defendia isso. E era uma visão de esquerda. Ele dizia, o Churchill diz que nós devemos fazer a guerra e não fazer as mudanças sociais que temos que fazer. Ele dizia, pois é na guerra que tem que ser feitas as mudanças sociais, porque a temperatura política está absolutamente alta, e aí é que o povo topa fazer. Então esse talvez foi o grande, como nós falamos aqui, o grande influencer do Waldir, do ponto de vista da sua... Inegavelmente, eles pegam Reflexões sobre a Revolução da Nossa Época, é o livro. Né? Eu li todo, rabisquei todo agora para fazer o Waldir. Agora, é um livro extraordinário. Pronto. E esse é o primeiro volume. E já falamos aqui também de diversos pontos que, obviamente, pontuam também o segundo volume da biografia do Waldir. Mas o Waldir, a partir de 1978, com a redemocratização, volta como um dos grandes nomes do Brasil. Ele, Miguel Arraes, Leonel Brizola, eram as figuras mais esperadas da chegada. O Luiz Carlos Prestes, enfim, eram as referências. O Lula era do mesmo tamanho, assim, do ponto de vista da análise do Brasil, naquele momento da redemocratização, porque o Lula era um contemporâneo disso. A greve do ABC estava ali, ele foi preso naquele momento. Era um menino ainda. Era perto deles todos um menino. E eles voltam para o Brasil. O Waldir disputa aqui. Como é que ficou a vida do Waldir na eleitoral? Ele disputa um governo, ele perde uma eleição na Bahia depois de 78, é isso? Como é que é a história? Como é que fica agora o segundo volume, que aí é para poder já deixar o pessoal com vontade de participar desse lançamento dia 15 de agosto e já aí fazer com Palácio Rio Branco. Talvez fazer com que esse seja o seu segundo best-seller, né? Mas tem tudo para ser, né? O volume está grande aí do primeiro. Como é que está essa outra parte também do primeiro volume aí? Então, uma história de venda também um pouco, não foi? A primeira eleição para governador está no primeiro volume, foi a de 1962. Que ele perde para... Foi uma ousadia extraordinária de um menino de... Quantos anos tinha o Waldir? 35? Por aí. Estou dando um exemplo, 35, né? Enfrentando o Lomanto. Lomanto e ele perdeu para Lomanto por conta da intervenção do bispo, decisiva do cardeal Álvaro da Silva, que entrou de cabeça na candidatura do Lomanto. Para derrotar os comunistas. Porque o Waldir tinha aceitado o apoio dos comunistas, né? E ele exigiu, chamou o Waldir e disse, bom, você dispensa o apoio dos comunistas e a igreja também bota você na lista. Ele falou, isso eu não posso fazer, o senhor sabe que eu não sou comunista, tenho uma relação com eles, no entanto, muito positiva, tenho respeito por eles, e eles me apoiaram, e da democracia é que eu não deva recusar o apoio, salvo se eu discordar, e eu não discordo das bandeiras e tudo deles. A pauta que eles trouxeram é a minha. Exatamente. E aí ele perdeu por 5% dos votos. Foi uma ninharia, quase ganha eleição, portanto. Aí vai para o governo João Goulart. Vai para o governo de Jango, e aí tem o golpe, ele vai para o exílio, primeiro o exílio uruguaio, depois na França, depois francês, e depois, é importante dizer, ele volta, na verdade, é uma história contada com detalhes no primeiro volume, ele decide voltar, olhe só como é a história, ele decide voltar quando no Brasil eclode o ato 5, porque ele diz, com isto a ditadura vai durar muito. E eu não vou deixar meus filhos se tornarem franceses, porque meus filhos serão roubados à pátria deles.
e eu vou voltar. Os amigos franceses dele, da universidade, tudo, disseram, isso é loucura completa, não tem sentido, aquilo é uma ditadura e tal. Ele fincou pé e, em março, um ano e pouco depois, março de 1970, ele resolve e volta para o Brasil, volta para o Rio de Janeiro, e lá ele vive coisa de 8 anos de exílio, outro exílio, porque ele não podia participar de nada da política. Ele era um homem proscrito. E impedido de exercer sua condição advocatícia. Foi para um, foi para outro, mas não dava, ele não podia assinar nada. Nossa Senhora. Aí ele resolveu trabalhar empresarialmente, fez uma pedreira. Sim. Que os irmãos de Dona Yolanda tinham aqui também, aprendeu tudo de pedreira, fez uma pedreira absolutamente bem sucedida, e quando o ato 5 caiu, eles voltam para a Bahia agora. Aí voltou, e o livro, o segundo volume, inicia com esta volta dele à Bahia, no dia 12 de janeiro de 1979, ele chega aqui. Ele chega na Bahia e já é o grande líder da oposição. Já é o grande líder da oposição, inegavelmente. Aí o livro segue, a partir daí, a grande construção que ele continua do MDB, depois PMDB, a eleição de 1982 com o doutor Roberto candidato a governador, ele candidato a senador, ele como candidato a senador tem 1 milhão de votos, o que significa que ele voltou à Bahia depois de 20 anos. Já está no cenário. Significa que já está enraizado no território baiano. Aí, em 82, com Roberto Santos, consolidam uma aliança mais ao centro. Isso, que ele precisava. E aí ele vai ser ministro da Previdência. Mas com a CM também ministro das Comunicações. Exatamente. O Sarney não era fácil. Com ali, o Antônio Carlos queria fazer aliança com o Valdir. Certo. Só me deu o Senado, está tudo muito bem. Falando da história, isso. Sarney informou a Valdir. Valdir, eu soube que você, isso num despacho ministerial, eu soube que você vai ter o apoio da Bahia inteira, né? Valdir disse, presidente, que ele tratava cerimoniosamente o presidente, pois vai brigar, como se sabe. Eu não terei o apoio de toda a Bahia. E não quero. Mas o Antônio Carlos me disse que está tudo bem. Não, eu que não quero. E não. Mas chegou um momento, está contado no livro também, antes disso, que Valdir também admitiu a possibilidade de fazer aliança com o Antônio Carlos. Nova República e tal, não sei o quê. Mas ele como a liderança. Sim. Mas aí o que Valdir fez? Ele desembarcou, como ele chama, na retaguarda inimiga, puxou gente de lá, porque é verdade, ele puxou gente da... Quer dizer, o Rui Bacelar. Não, o Jutaí, que foi uma figura extraordinária, que foi a ele e disse, Valdir, se você for candidato a governador, você tem meu apoio e eu não estou lhe pedindo nada. Foi mesmo. Depois, é claro que houve participação virou senador, né? Foi um velho senador muito correto e tudo, como se sabe. E o Senado elegeu Jutaí e Rui Bacelar. Que era deputado federal. Chegou o momento que eles estavam fracos na campanha. O Valdir foi para as emissoras de rádio, televisão, jornais, tudo disso. Se vocês não quiseram, não estão querendo eleger os meus senadores, então também não precisam me eleger. Ele estava tão forte que ele podia dizer isso. E puxou e elegeu os dois. Elegeu os dois, que na época os candidatos contra Félix Mendonça. Quem era o outro candidato? Nem me lembro. Mas o candidato ao governo era primeiro o Clériston Andrade, que faleceu no acidente de helicóptero, não é isso? Não, isso aí foi em 82. Com o João Durval já. Em 82. Aí o João Durval assume. Isso já é antes. Em 86, com quem que Valdir? 86 é Josafá. Josafá, o grande professor. Foi professor dele, Valdir. Grande professor da Faculdade de Direito, um dos grandes nomes aí da e foi um cara direito. Acho que do PSB, inclusive, se não me engano. E quando o senador, depois de lá atrás, nos anos 40, nos anos 50. Sempre teve uma postura
postura democrática. Não, e quando o senador mais tarde, ele foi contra a ditadura. Pois é. Então, o Josafá que tem uma... Ou seja, o grupo de ACM também articulou um nome que penetrasse no chamado eleitorado pró-democracia. E aí o Valdir diz, você se vendeu, falou claramente para o Josafá. Então. Tá, isso está tudo, é o segundo volume, né? E a história dos churrascos é verdadeira, né, que o pessoal conta, que diz que tinham muitas festas de churrasco do povo sol de ACM, que aí quando o pessoal ia, os pobres, eu sei porque eu era menino, e eu participava do folclore do negócio, não era da política em si. Então, o pessoal lá em Léo dizia que o pessoal de ACM fazia o churrasco, aí o povo ia, comia, bebia. Já comi, já bebia, agora eu vou votar em Valdir. Era muito comum. Era muito comum. Isso era uma fala constante do povo. Porque o pessoal de ACM gostava de fazer essas... Porque podia, na época, fazer as festas de comida, bebida. Vamos lá comer a carne deles e votar no Valdir. Votar em Valdir, né? A verdade é essa. Então, tem toda esse... E depois vem a campanha. A campanha de 86 é a mais fantástica campanha da história da Bahia. Pelo que teve de mobilização, de paixão, de emoção, de amor de uma população pelo seu líder. Eu me recordo, e aí já de menino, porque eu nasci em 1974. Então, em 86, eu tinha 12 anos. 12. Meu pai, liderado de uma liderança política de Ilhéus chamada Jaziel Martins, que morreu ano passado, pega todos nós e leva para ir para o comício de Valdir. E aí me dão uma camisa amarela com coração vermelho. Na camisa, uma amarela bonita a camisa. Eu tinha aquele negócio até pouco tempo atrás. Tinha guardado, porque para mim foi a primeira vez que eu fui num lugar e vi aquele mundo de gente ouvindo Valdir falar com aquela tranquilidade que ele tinha de transmitir um tipo de energia diferenciada. Eu vivi isso. É verdade. E como ninguém, eu era um menino que estava ali com o pai, que nem sabia que quem estava envolvido. Se fosse podia ser, eu tinha ido do mesmo jeito, que o pai é que mandava. Mas quando eu participei disso, eu fico depois, você vai aprendendo, vivendo, você vai entendendo que aquilo deve ter sido uma energia tremenda no estado da Bahia. Não, foi inegável. Foi uma coisa inigualável, pelo que teve de emoção, volto a dizer, pelo que teve de mobilização. O reencontro da Bahia com a democracia. Exatamente. E Valdir chegava, várias vezes, 5 horas da manhã numa cidade, e o povo estava lá absolutamente atento e não ia ninguém para casa. Podia chover pedra, e o povo não arredava pé. E quando ele falava, a praça ficava você ouviu uma música extraordinário, porque ele tinha um carisma. Um orador. Não estou exagerando. Um orador. Um carisma extraordinário. Espetacular. E um orador raro, porque ele não era aquele orador da gritaria. De inflamar, não. Ele era do convencimento. Convencimento. Ele era um educador. Ponto. Ele era um educador. Um timbre de voz apropriado para isso, com a compreensão. Não rebaixava as palavras, mas também não falava de forma com que as pessoas não compreendessem. Exatamente. Ele tinha noção exata. Perfeito o que você disse. Ele ia para a alma do povo. Né? Para a alma do povo. A história que você falou no começo, do pegar no braço e de olhar no olho. Sim. Agora imagine alguém com a capacidade de fazer isso com 100 mil pessoas em sua frente. Não, ele parava. Era um carinho frente coletivo. Àquela multidão. E aí olhava para olhava para outro, ele não tinha pressa, ele falava 1 hora, 1h30, se precisasse ele repetia Fidel e falaria 9 horas. Sim. O Valdir tinha essa capacidade extraordinária. Ele fazia uma digressão de 5 minutos e voltava ao ponto, o que é muito difícil para um orador. É verdade. Né? Ainda mais se você hoje tem um telepronto, tem gente que não sabe nem ler o telepronto. É difícil. Então, depois de 86, esse livro então pega 86, pega a controvertida e problemática renúncia dele. Agora, será que o PT não tratou mal o Valdir na eleição? Já vou pular um pouco aqui o governo e falar na eleição que Valdir disputou para o Senado. Qual eleição? Depois de 86, ele vai disputar... Não, 2010, você está falando. Exatamente. Aí você está pulando mesmo, mas não tem problema nenhum. Eu trato disto também. Trato no livro, é um assunto delicado porque envolve
meu querido amigo Jacques Wagner, que era governador. Sim. Wagner, eu nem discuti com Wagner isso. Discuti no momento em que Valdir se pôs. Não foi nem Valdir, vários deputados federais colocaram primeiro a candidatura dele. E a militância... E ele era deputado federal naquele momento. Isso. E a militância... Não, 2010 ele ainda era... Deixa eu pensar O aqui. ministro. 1990... acho que ele era ainda, isso, 2010. Às vezes as datas me fogem, sim, mas sim. o fato... Está tudo no livro, né? Então tá bom. As pessoas têm que ler também. Não, óbvio. Mas, veja, ele começou a entusiasmar a militância. Nós não estamos dando spoiler, só as entradas dos capítulos. E nem estou falando de maneira sistemática. Claro. Estou indo pela provocação que você faz. Sim. Então, veja, houve um momento que a militância se entusiasmou com a candidatura dele, é uma verdade. Mas o governador queria outros nomes, né? Quer dizer, primeiro um pela aliança, que era Lídice, né? E o Pinheiro. E outro o Pinheiro, que ele botou a mão, o Wagner botou a mão. E vai se saber, e eu digo assim no livro, por que era, se o Wagner acreditava que já era o problema da idade, né? Enfim. Mas é porque assim, o Valdir teve, anterior a isso, uma eleição do Senado... Roubada. Foi roubada? Foi fraude. Está dito isso. É verdade a história que quando aprovou a recontagem os votos estavam molhados? Tem essa história? Não, ou é folclore? Porque vai criando... Não, você vai ler também, eu vou esperar que você leia, sim. Vai ver tudo isso contado e mostrado como a fraude foi montada. A fraude toda. A troca. Em muitas cidades, o Valdec venceu o Antônio Carlos. Troca os votos. Mas em muito, trocava voto. E voto em branco eles... Porque aquilo era uma eleição de esculhambação. Você não tinha um voto para lembrar as pessoas, nós estamos falando de voto escrito as pessoas na hoje mão. Estão falando contra o voto eletrônico. Eu acho uma besteira do tamanho do mundo. Não sabe, porque não viveram o que a gente viveu. Não sabe o que era boletim de urna, que o vereador, quando no interior tinha vereadores que depois que acabou o voto de papel, nunca mais ganharam uma eleição, porque resolvia no fórum. Então, veja, eu discuti muito com o Wagner, porque ali eu fui um dos raros. Depois, foi saindo, todo mundo estava apoiando o Valdir, foi saindo, ficaram poucos. Eu fiquei, e disse a Wagner, que me ligava sempre, eu tenho uma relação com o Wagner de amizade, respeito e admiração. Trabalhei ao lado dele, assim, um bom tempo, né, ao lado dele no palácio, lá no primeiro governo dele, sobretudo, tenho admiração por ele. Agora, eu disse a ele me ligava, nunca pediu, não, deu um jeito, mas eu disse a ele com essas palavras: Wagner, se eu trair Valdir agora, você nunca mais confia em mim. Eu fico com o Valdir, se eu for o único, tem que ficar. Eu ficarei com ele. Claro. Eu nem discuto. Ele falou, não, você tem justificativa para isso, mas outros, não sei o quê, eu não ia discutir com ele, só marquei uma posição, é da minha relação com o Valdir, né? Quem era o dono do carteado era ele tinha a possibilidade de dizer. Ele estava achando que o melhor caminho era aquele, não foi, agora eu fiquei até o último Mas ficou provado depois que não era, porque o outro lá virou meio que professor de Deus. Eu não gosto muito da postura do Pinheiro, não. A minha opinião é essa sobre ele. Um cara que no Senado Federal, na hora de votar com os trabalhadores, preferiu continuar sendo secretário e deixou o suplente dele votar contra. Essas coisas não esqueço, não tem jeito, não tem acordo, não. A gente anota. E agora, por exemplo, a gente está anotando também quem votou com a reforma da Previdência contra os trabalhadores. Tem muitos amigos, a gente gosta das pessoas, mas não pode esquecer das incoerências. Na política, a gente tem que cobrar a coerência também do sujeito, né? Então veja, eu vou até aí, eu trato de todos os temas que são delicados, não tem jeito. Um biógrafo... Mas qual seria o tema mais delicado que você tratou no livro? Assim? O que ele mais você disse? Nossa, vou ter que colocar a mão nesse vespeiro. A renúncia dele para disputar com Ulisses. Né? E
ser massacrado, porque foi, né? Ele era vice de Ulisses. O Ulisses ficou Mas ele lá era com pré-candidato para presidente da República. Isso, ele foi disputar, perdeu a convenção e aí houve a pressão imensa dos 25 governadores. Todo mundo que queria que ele fosse vice de Ulisses. Para poder trair todo mundo de uma vez só. E tenho certeza que ele o fez movido pelo ideal mesmo, ele resolve renunciar ao governo da Bahia. Agora, que foi rigorosamente, olhando a história, é aquilo que a gente estava falando, olhando para trás, a gente consegue analisar os resultados. Olhando a história, foi um erro grave. Olha, professor, passamos 1 hora aqui conversando praticamente já. Programa Voz da Liberdade, a Voz do Trabalhador. A Voz da Liberdade é o nosso programa na Cultura AM 1140, de segunda a sexta. Esse aqui é a Voz do Trabalhador, que é um programa do movimento sindical que tem a honra de receber o professor Emiliano José, que está lançando, dia 15 de agosto, o 2º volume do livro da biografia de Valdir Pires. Eu queria agradecer imensamente a sua presença e dizer que percebe, você que está assistindo, você que está nos ouvindo, que essa conversa nem terminou. Não terminou. Tempo, a gente precisa, da necessidade de continuar. Porque a vida do Valdir é muito rica. É verdade, é verdade. A vida do Valdir é muito rica. Um cara que morre vereador, logo depois da vereança, um sujeito que já foi tudo e decide ser vereador da cidade de Salvador. É verdade. É extraordinário. Uma vida extraordinária. Alguns criticaram, mas como ele já foi tudo, agora vai querer ser vereador? Esse que é o grande... Não, ele está mostrando, entendeu? Que a política ele fazia para o serviço das pessoas e não para si. E até o gesto dele, político, de não ser em nenhum momento agressivo com a Semineto, sendo adversário dele, mas ele dizia, eu não vou ser agressivo, a nós ele confidenciava, porque eu fui adversário figadal do avô dele. Vai parecer, ao agredi-lo, que eu estou querendo ainda voltar ao passado. Eu vou dar duro naquilo que diz respeito à administração dele, com toda a civilização, mas não vou atacá-lo pessoalmente. Isso é de uma grandeza de um homem que enxerga longe, e ninguém vai dizer que ele conciliou, que não. As votações dele estão lá coerentes com a oposição. Coerente. Isso é fato. Isso mas eu estou falando do que falava, porque eu até gostaria que ele fosse mais duro. Na disputa miúda aqui de Salvador, esse aqui eu acompanho no detalhe e percebi a coerência do mandato de Valdir Pires como vereador de Salvador. Coerente. Absolutamente coerente. Agora, ele não descia o nível. Não, de forma alguma. Isso é grandeza dele. Verdade. Tanto que adversários o elogiavam. Não, o Léo Prates, por exemplo, que era o presidente da Câmara, tinha... O Paulo Câmara também, deputado estadual. Eu estive lá com ele na casa do Valdir. Pronto, é isso mesmo. A turma, eu sei que eu sou porque respeitava e respeitava o adversário. Claro. Sempre fez isso. Claro. Sempre fez isso. Meu povo bom, que acompanhou até agora o programa Voz da Voz do Trabalhador, me despeço de vocês com a sensação de que essa entrevista ela está sendo interrompida por conta do tempo do programa de rádio. Agradeço mais uma vez, professor, a sua presença aqui no programa. Esse programa é sua casa. Quando quiser, quando precisar, quando tiver qualquer lançamento, nós precisamos da sua presença sempre aqui conosco, porque engrandece o trabalho de nossa central sindical, engrandece a luta dos trabalhadores e a gente aprende muito. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Voz do Trabalhador e se despeça aí de nossos ouvintes. Né? Eu quero agradecer muito a possibilidade desse tipo de conversa, de diálogo, de debate, porque não é tão comum, né? O jornalismo, ele acostumou-se à coisa rápida, né? O Twitter, né? Bom, o Twitter é uma conquista e tudo, mas está todo mundo acostumado às coisas ligeiras. E a humanidade não pode ser reduzida a 170 toques. Quanto é mesmo? Eu nem me lembro. 140. Né? 140 toques. A humanidade não cabe ali. Né? Pode caber numa frase. Né? Mas é preciso conversar, é preciso revelar o mundo. E eu estou falando, ao falar de Valdir, eu estou falando da política. Eu estou falando dos anos 40 para cá, da história do Brasil. Não estou falando de Valdir apenas, embora
falando dele. Como você hoje, ao falar de Lula, você fala da história contemporânea do Brasil e do mundo, porque o Lula é um personagem mundial. Quando amanhã falarem de Moro, falarão da vergonha que o Brasil está passando. Pois é, exatamente. Essa é outra opção que eu topo fazer para valer. Claro. Né? E hoje é um dia, ou ontem já, um dia simbólico pela tentativa de montagem de um incêndio do Reichstag com esses hackers que apareceram aí. Muito grave. Mas é isso aí, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. E até sábado que vem aqui com o programa A Voz do Trabalhador, aqui na Excelsior FM 106.1, na radiojoia.com. Lembrando que a entrevista vai estar na íntegra, na internet, no YouTube. A gente vai ter que adaptar a entrevista toda para o programa de rádio, para 1 hora de programa, tem as entradas, então, mas a entrevista integral estará no YouTube e no Facebook à disposição de você que queira acompanhar esse brilhante bate-papo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem aqui com o programa A Voz do Trabalhador.